grupo de trabalho voltado para a temática do papel das instituições de ensino no fazer pedagógico a partir de episteme amazônica e caribenha. Então, eu chamo para compor a mesa a professora doutora Jonice Nunes Santos e o professor doutor Glaucio Campos. Nós temos a satisfação de estarmos juntos aqui para somar. Vamos começar com a contribuição da professora Jonice Nunes Santos, que vai abordar o tema com o título Experiências Educacionais de Educação Indígena na Amazônia. A sua palavra, a professora Jonice. Boa tarde. Inicialmente, quero agradecer à professora Péssida, e a coordenação do evento pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre experiências de educação educacional de educação indígena na Amazônia. Pode passar, por favor. Inicialmente, vou fazer o meu recorte, vou falar do Amazonas, que é o lugar, o território que eu tenho me constituído enquanto profissional, enquanto militante do movimento indígena, enquanto pesquisadora. Minha trajetória começa no movimento indígena, no magistério indígena, ainda nas primeiras turmas, na década passada. Fiz mestrado em políticas públicas indígenas, que fortaleceram esse fazer pedagógico, e atualmente eu sou professora do curso de licenciatura e formação de professores indígenas, da Faculdade de Educação. Pode passar. Eu vou correr um pouquinho, porque a gente tem pouco tempo, Então, inicialmente, eu considero pertinente a gente fazer uma distinção bem básica, que a gente costuma trabalhar, que é a diferença entre educação indígena e educação escolar indígena. Então, a educação indígena, a gente considera toda e qualquer educação específica de cada povo, Na Amazônia, centenas de povos, incluindo ainda aqui na Amazônia, povos de outros continentes. Então, a gente não tem só educação indígena, a gente tem diversos modelos de educação. A educação escolar indígena, que é o que a gente tenta fazer na docência, é uma categoria que começou a ser discutida a partir de 1960, e que foi criada para traduzir os objetivos do projeto de escolarização em aldeias, comunidades indígenas. É importante a gente destacar que, a partir da educação escolar indígena, o centro da aldeia, não é a escola. A escola, ela passa a ser um instrumento para fortalecer a luta, desafios dos povos indígenas. Nesse contexto, o professor ele é fundamental para fazer essa interlocução entre as diversas sociedades e os projetos de futuro dos povos indígenas. Ainda é um direito em construção ou desconstrução, que eu coloco, porque a escola, ela ainda, como a gente vai ver mais adiante, ela ainda está muito centrada, e o próprio professor Lino fala dessas concepções mais europeias. Pode passar, por favor. Então, a educação escolar indígena, que eu vou fazer um breve, assim, muito rápido, histórico de como ela foi sendo pensada. Então, começa a passar eu costumo falar que os povos indígenas sempre tiveram escola, só que uma escola que tinha o objetivo de integrar. Então, os primeiros passos dessa ideia de educação escolar indígena, dessa proposta, são as reflexões sobre os projetos, as políticas de integração, que desde o começo da invasão, até atualmente existe. Então, nesses primeiros passos, na década e aí eu delimito o tempo, década de 60, 70, tem resistência, tem denúncia, em tribunais internacionais,
a partir dos movimentos sociais, indígenas e não indígenas. Então, não é só um processo passivo, né? Isso foi fruto de resistência, de reivindicação. O, também é um tempo que se tem a criação de muitas organizações não governamentais em apoio aos povos indígenas. E também surge o que foi chamado de Projeto de Alternativa à Educação Escolar, com assessorias e ex-assessorias da USP, da UFRJ, da Unicamp. Pode passar, por favor. Então, e a educação indígena, né? Como é que se dá essa construção? Primeiro, vem a partir da Constituição Federal de 1988, o direito a ser povo, né? Que é isso, significa que as línguas, as organizações sociais específicas de cada povo são reconhecidas. Então, a partir daí, a gente tem, de fato, de 1989 a 1995, a gente tem algumas portarias, decretos, comissões, para tentar organizar a escola específica diferenciada. Em 1996, na LDB, reafirma-se o direito à educação escolar indígena. Pode passar. Então, e aí eu faço um recorte novamente para a educação escolar indígena na Amazônia. Tem criação e atuação de núcleo de educação indígenas, né? Que congregavam, em geral, pesquisadores de diferentes universidades, entidades indigenistas, técnicos de educação e cultura, dos estados que se dedicavam à realização de cursos, encontros, pesquisas e propostas de educação. E aí a gente destaca, né, o Departamento da Federal de Pernambuco, o Grupo MARE, né, da USP e, novamente, a UFRJ. Também a gente tem experiências e instituições que colaboraram com as reflexões para delineamento das orientações e ordenamentos jurídicos da educação escolar indígena. Todas essas experiências que ocorreram nessas instituições, elas foram base para se pensar, a partir de 88, né, como é que seria essa educação escolar indígena. Então, pode passar, por favor. Então, a gente tem bons exemplos no Acre, em Roraima, em Rondônia, no Amapá. Então, aqui eu não citei o Amazonas, né, porque é o que a gente vai falar. Pode passar, por favor. E a gente chega, finalmente, ao Amazonas, né? Então, no Amazonas, a gente, desde o início, nós já temos... Porque eu começo pela formação dos professores. Como eu falei no início, o professor é fundamental para esse deslocamento, para essa transposição de modelos. Se eu não tenho um professor formado com outros olhares, com outras metodologias, vai continuar a reprodução dos antigos métodos que vigoravam nas escolas e que dá vigor ao judiciário. Então, a formação, ela não é só ela, lógico, a gente está jogando tudo para o professor, não é isso. Mas o professor, a formação, a universidade, ela é fundamental para esses outros olhares. Então, no Amazonas, a gente teve, né, o Magistério Indígena da OGPTB, que é a Organização Geral dos Professores Bilíngues, Ticunas Bilíngue, que essa região, eu não estou falando só para a gente daqui, né, para as outras pessoas, essa organização está basicamente no Alto Solimões, onde predomina o povo ticuna. A SEDUC, ela criou o programa Piraiauara, mas a gente tem também o programa de formação da Sequoia, a CEMED de São Gabriel da Cachoeira também ofereceu, né, tem ofertado magistério indígena. Graduação, então, a UFAM, a professora Valéria, acho que ela foi a primeira coordenadora, né, professora do primeiro curso da UFAM, que foi de ciências, foi o IPEF de Quixateré. Então, foi a primeira ação que a UFAM fez em atenção à especificidade indígena. Talvez vocês perguntem, mas Dionísio era específico, diferenciado? Não, mas respondia a uma demanda, porque em Maués houve a época dos PEFTs e não contemplou não todos os indígenas. Então, eles reivindicaram, a gente quer, e aí mandaram um documento para vários cursos, o único que respondeu foi as ciências biológicas.
Então, a gente tem também como graduação a OGPTB, a UEA, né, justamente com a UEA, eles ofertam um curso de licenciatura intercultural, a FACED, e aí, eu acho que todo mundo sabe, né, que a UFAM tem 2 cursos, da FACED e o do IFCHS, que é para a formação de professores indígenas, e a UEA também, né, já ofereceu, mediado por tecnologia e presencial, cursos para a formação de professores indígenas. São o ideal? Não. Longe de ser os cursos que vão responder às demandas, aos direitos, vai cumprir, mas são iniciativas, né, são experiências. Mas essas formações, elas são importantes porque, a partir delas, a gente vai também construindo, formando pesquisadores. Então, por exemplo, a gente vai ter, daqui, dia 19, nosso primeiro egresso do curso, defendendo a dissertação no PPG, no PPGás, né? Então, para a gente, e só foi possível por meio desse curso específico, assim como o curso de licenciatura do IFCHS só tem já vários egressos que são mestres, alguns já estão fazendo doutorado, justamente por conta desses cursos que atendem mais de perto. E aí, experiências em termos de escola, né? Pode passar, já está lá. No Rio Negro, a gente destaca, acho que são experiências bem famosas, né? A Escola Pamari, que começa com Isa, né? Mas, posteriormente, atualmente, ela está sob a responsabilidade mesmo de professores indígenas que estão dando continuidade ao modelo de escola, né? Por meio da pesquisa. E nesse processo de formação, a gente vai conhecendo diversos professores que têm iniciativas diferenciadas, mas não são respeitados, porque alguns não têm titulação. Então, ele não tem titulação, ele não tem uma formação mais sistematizada, formal, então, esses professores, eles sofrem preconceito. E eu faço esse destaque justamente pelo que o painel, o professor Lino traz no painel anterior, que existe, né, diversas epistemologias, mas pela ausência de um certificado não recebem o devido valor que muitas pessoas que têm formação ainda não conseguiram desenvolver essas práticas, vamos colocar assim, inovadoras. Ampliação da circulação da temática e da presença física de indígena na UFAM. Então, hoje a gente tem visto, por meio dessas atividades, desses cursos, né, não só de graduação, mas de pós-graduação, de diversos programas, essa presença. Pode passar, por favor. E aí eu faço uma pergunta, né, assim como o professor Lino fez, né, e como está a educação escolar indígena no Amazonas? Permanece frágil. O direito ainda não foi materializado, os projetos de integração ainda não foram desmontados, ainda estamos vivenciando experiências e metodologias para possibilitar a entrada dos conhecimentos indígenas nas escolas indígenas, ainda predomina o pensamento externo coerente com as centenas de filosofias do território amazonense. E são algumas reflexões que a gente traz. Se nós fôssemos elencar todas, nossa, a gente não terminaria. Pode passar, por favor. E aí claro, eu sou educadora, eu sou professora, eu acredito que é possível avançar, né? A temática escolar indígena precisa ser vivenciada, não dá só para ficar no papel. E aí eu destaco que não é só a educação escolar indígena, essa temática, mas toda a diversidade, ela precisa ser vivenciada. Não dá para a gente falar de ribeirinho, de quilombola, né? Das várias diversidades, sem estar lá. Apenas, como a gente fala do gabinete, a gente precisa vivenciar. As teorias não dão conta do que é a Amazônia. Então, a gente escreve, né, a gente tenta buscar uma solução, mas as teorias não dão conta. Por quê? Justamente pelo que já foi falado no painel anterior. Tem especificidades. A gente tem o conhecimento, mas quando chegar lá, esse conhecimento não é suficiente. Então, por isso que é preciso ouvir e Vivenciar não é morar, mas pelo menos ouvir, né?
nesse sentido. Desafio desconstruir o olhar colonizador sobre os povos indígenas diante do silêncio implantado nas aldeias, que ecoa na voz de muitos indígenas, que possuem formação, titulação, mas a educação não conseguiu libertá-lo, transformando seus sonhos em ações opressoras. O que é isso? É que muitas pessoas se formam, mas quando ocupam determinados espaços que têm espaços, entre aspas, de poder, esquecem do que realmente o povo sabe, dos conhecimentos, e aí vai oprimir. Aí eu parafraseei, né, Paulo Freire, apesar de não ter feito a referência, faço a referência agora. A educação escolar indígena não deve ser romantizada, precisa libertar, formar para a autonomia, permitindo que as diversas vozes e epistemologias ocupem as escolas. A gente não pode achar que tudo é lindo, maravilhoso, não. Nós estamos no processo de resistência, como já foi falado aqui em outras palavras. A gente precisa avançar. Eu não posso ficar achando que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso, e que tudo está bom só porque tem um professor indígena como professor. Não é. Apenas isso, tem muito mais. Pode avançar, por favor. E o que a gente tem feito, né? Coloquei aqui algumas coisas, a gente tem feito muito mais, mas o que eu tenho visto que tem nesse universo aqui da UFAM, enquanto campus, tem surtido efeito. Então, inserindo a temática indígena em todas as programações da FACET. Quando eu entrei no curso da formação dos professores indígenas, o curso ele era totalmente invisível, totalmente não, ele era um pouco invisível, totalmente exagero. Ou seja, para a gente ser visto, não é o curso, mas é a temática, né? Precisa ser vista. Então, a gente começa, na medida do possível, inserindo essa discussão. A gente tem dividido disciplinas com professores ou lideranças indígenas, tanto em Manaus quanto em municípios onde atuamos. A gente tem feito, né, discussão dos componentes curriculares, a discussão dos componentes curriculares não tem como ponto de partida os conteúdos programáticos. É precedido de discussões sobre territórios antes e após a invasão. Então, antes da gente trabalhar necessariamente os conteúdos, a gente precisa fazer essa reflexão. Por fim, né, inserção de acadêmicos e orientandos no movimento social indígena, consequentemente nas pautas de luta. Meus orientandos, eles não basta apenas pesquisar, eles precisam participar do movimento. Pode passar considerações, né? Finalmente chegou. Então, e aí eu retomo, né, o tema desse painel, que é o papel das instituições de ensino no fazer pedagógico a partir da episteme amazônica e caribenha. O direito à educação escolar indígena só será cumprido se contribuirmos para o fortalecimento e manutenção da educação escolar, da educação indígena, né, nos diversos territórios, porque sem educação indígena não haverá educação escolar indígena. A educação escolar indígena, ela necessita da presença dos conhecimentos indígenas, porque a educação escolar indígena precisa ser intercultural crítica. Como é que eu vou fazer educação escolar indígena sem esses conhecimentos? Então, isso é necessário. Educação indígena possibilita o aprendizado, registro dos processos próprios de aprendizados garantidos nos ordenamentos jurídicos. A pesquisa, a pesquisação, o ensino via pesquisa, qualquer que seja o formato da pesquisa no nosso exercício docente, tem papel fundamental. As instituições de ensino ainda possuem autoridade para fortalecer o enterrar epistemes. Pode passar, por favor. E, por fim, eu coloquei uma frase motivadora de uma liderança que diga ao povo, né, que avance e avançaremos. E é isso, que a gente continue avançando. Obrigada. E passamos a palavra agora do professor Glaucio Campos. Vai abordar a temática etnoconhecimento, processo civilizador e tecnização do modus vivendi amazônico. Professor,
Reflexões para uma episteme amazônica. Então, abordagem metodológica, sexual e de longo prazo. A pesquisa documental, bibliográfica e observação em campo. O balizador teórico, né, Norbert Elias e Johan Lisboa, pelo qual eu sigo, né, ultimamente estudando essa teoria. Então, a gente vai na carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500, né, e ele, então, começa a falar que na Novas Terras, né, a povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais seriam cumpridas, né, cada uma com uma estada na Alcantania. Então, observem, só para registrar, que Pero Vaz de Caminha, na época que chega, né, se surpreende com a quantidade de indivíduos residentes numa terra que até então desconhecia. É um texto, um documento rico, né, para a teoria que a gente estuda, e ele vai falar o seguinte, ó, eles não lavram nem criam. Então, a carta é muito cheia de juízo de valor, que eu penso que o Lino acabou de falar aqui, né, anteriormente, não assisti toda a fala dele. Aí ele fala o seguinte, não há, né, boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra animária que costumava, seja ao viver 2 anos. Muito bem. Então, é só para fortalecer que essa terra era povoada. Um século passou, praticamente, então Francisco Orellana e o padre Gaspar de Carvajal, em 1542, né, pelo rio Amazonas, ele mostra o seguinte, né, a quantidade aqui, ó, vem mais de 10.000 índios por água e por terra, e como os de terra nós podíamos atacar, né? Tinham reunido 130 canoas, 8.000 índios, né? Então, isso fala, né, da carta de Carvajal. Posteriormente, a gente vai ver nos escritos de Cristóvão de Acuña, quando ele acompanha Pedro Teixeira, em 1639, também aldeias extensas, né? Então, o que eu quero mostrar aqui? Né? Que, secularmente, essa população autóctone, né, fortalecia por um conhecimento, que é esse que eu vou falar aqui, e que eu penso que é a força de uma episteme amazônica. Então, nós estamos falando aqui, né, de um regime ecológico na Interlândia amazônica. Né? E o que é esse regime ecológico? Né? É a forma pela qual a população autóctone mantinha uma para a manutenção da vida e das relações sociais. O domínio do fogo foi um dos elementos mais importantes, no meu ponto de conhecimento. Então, o domínio do comportamento dos animais, né, dos ciclos naturais da floração, frutificação de espécies vegetais, extração de veneno de espécies vegetais, a descoberta da mandioca, né, e técnica de plantio, né, que traz aí a cultura itinerante, principalmente o uso do fogo, controle do uso do fogo, e a confecção de artefatos. Esse é mais ou menos, então, o regime ecológico que eu falo. Olhando para as fases de ocupação da Amazônia, né, pela arqueologia e pela história clássica, a Anna Roosevelt, né, ela fala aqui, então, dessa classificação. Né?
Então, nós vamos vendo que a arqueologia traz uma grande contribuição hoje para nós descobrirmos, entendermos aquilo que a Cunan, né, e Carvajal mostram que são hoje conhecidos como os cascados, os complexos da Amazônia. Então, essas populações, né, detinham um grande conhecimento do seu ambiente. Então, na divisão da história clássica, nós vamos ver aqui que na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, que a mudança de direção ecológica, né? Eu penso que o estava falando recente sobre isso, né? Então, é na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, que a gente vê essa mudança. É nessa fase que se observa gradativamente a mudança de direção do regime ecológico e o início do processo civilizador europeu sobre os autóctones da Amazônia. Nortear uma discussão sobre a episteme. Então, nessa autoimagem, o polinizador chega, né, nas novas terras, considerando incivilizado, né, e sem conhecimento, né, os originários. E aqui, então, nós temos aqui uma fala de Elias, fala o seguinte, né? Na verdade, uma fase fundamental do processo civilizador, né, foi concluída no exato momento em que a consciência de civilização, a consciência da superioridade do seu próprio comportamento e sua corporação na ciência, tecnologia ou arte começaram a se espalhar por todas as nações do Ocidente, né, as colonizadas. Com essa ideia, então, a episteme chega nas novas terras como um fruto da ciência, que é essas definições que nós vemos aqui, é só ver no Google, no dicionário, que é esse conhecimento, né, científico provindo, né, da academia. Então, o processo civilizador ocidental traz, então, essa concepção, essa autoimagem, né, e tenta desconstruir tudo aquilo, né, que secularmente foi construído pelos povos originários. Então, o etnoconhecimento, né, é esse conhecimento, né, que parte, né, de uma cultura, né, de um povo. Então, esse conhecimento que nós observamos que os europeus se apropriaram numa época para, né, estudar o ambiente. Então, nós vamos ver com Daniel Posey, né, Berta Ribeiro, né, essa força, né, do etnoconhecimento. Eu vou acelerar aqui. Então, o Posey, né, do Emílio Beude, vai falar de uma etnozoologia, de uma etnomedicina, de uma etnobotânica, de uma etnoagronomia e assim por diante. Então, olhando para a Amazônia, né, nós vamos ver que a população, o amazônico, tanto indígena quanto não indígena, se apropria desse conhecimento. Então, nós vamos observar no cotidiano, né, sistemas de alavanca apropriado pelos amazônicos, né, confecção de canoas, né, você vai ver como no regime ecológico, né, o conhecimento ele é apropriado, né, no saber fazer,
compartilhado socialmente, né? Não é dessa forma como nós aprendemos aqui na academia, cada um em sua posição, aprendendo isoladamente. Então, quando você vai confeccionar uma canoa dessa aqui, você vai à mata, você identifica a madeira, a melhor madeira, a mais resistente, assim por diante. Aplicação de sistemas de força, né, de armadilha, né? A confecção de artefato e aprendizagem. Então, você vai ver, né, como selecionar a matéria-prima. Então, você vai vendo isso, né, no cotidiano amazônico. A extração de óleo vegetal. Olha, veja que a Cunan, na época que ele mostra, né, a extração ele fala sobre a extração do óleo de andiroba e da copaíba, né, que é praticamente um conhecimento, né, dos povos que é absorvido então pelo não indígena. A extração, a Cunan novamente, a extração do timbó, quer dizer, a quantidade adequada para não colocar em risco, né, toda uma comunidade. A parteira, né, o conhecimento, né, que a parteira tem. Então, vem o Estado, dimensionaliza, né, tira a função desse conhecimento, né, todo esse conhecimento absorvido de ervas medicinais, né, vem o Estado, tira essa função da parteira, né. Conservação de alimento na região amazônica. Muito do que foi aprendido desse étnico conhecimento. A técnica de conservação de alimento, né? Você vai ver em Cavajal, lá está ele, né, identificando, né, na sua viagem, como ele abastecia os seus barcos. Né? Você vai ver a Cunan, que faziam currais, né, para criação para manter esses quelônios presos, né? Então, você vai na Amazônia, por onde você vê a coleta de ovos e a captura de quelônios, né? Então, você vai ver, como que essas populações, elas passam a ter o maior conhecimento do comportamento do animal, né? Aqui à minha direita nós temos o pato selvagem, né, já em cativeiro, e o veado mateiro, né? Então, quando você vai para a caçada, você sabe aonde aniquilar um animal desse, sabe a posição do coração, você sabe a fragilidade dos animais, sabe o que ele come, a forma de pegar e assim por diante. Bem, aí chega um outro momento que é, né, a tecnização, né? É um processo que, à medida que avança, permite que se aprenda a explorar objetos inanimados cada vez mais extensamente em favor da humanidade, manejando-os, né, e os processando na guerra ou na paz, sobretudo na expectativa de uma vida melhor. Muito bem. Só que essas populações não estão estagnadas, né? Elas avançam conforme avança também o conhecimento. Essa dinâmica das figurações, você vai absorvendo o conhecimento e introduzindo, né, explorando tanto o etnoconhecimento, e agora eu, né, de posse de mais energia e mais tecnologia, me aproprio também desse etnoconhecimento. Então, você deixa o machado para usar, né, a motosserra. A incorporação de mais energia, né? A técnica de confecção de ralo. Então, você deixa essa técnica, esse conhecimento, né, para se apropriar, né, do catitu, do ralo com o motor de força. Né? Você deixa de confeccionar, né, e aprender cada vez mais a técnica de confecção do tacho de barro, né, e se apropria, então, do tacho de aço.
esse conhecimento vai se perdendo, porque não é a aprendizagem coletiva, né? A aprendizagem é essa, ó, como você vai vendo aqui, está no seio, né, da família. Lá estão as crianças acompanhando a avó ou a mãe aqui, né? E aqui você vê o efeito, né, das novas tecnologias, né? E aqui, ó, em toda a Amazônia, você vai aqui, ó, né? Esse aqui é uma vitrine. Eu quero essa. Tem recurso aqui. Então, o etnoconhecimento, né, ele vai sendo apropriado agora com mais energia. Eu conheço a mata, conheço a floresta, conheço as árvores, agora me aproprio de uma motosserra, né? Bem, o etnoconhecimento, tecnização, incorporação de mais energia, dinâmica das figurações, processo civilizador ocidental e civilização autóctone em seu regime ecológico. É um diálogo para uma episteme que sustente o ambiente amazônico e sustente os humanos e não humanos no ambiente amazônico, né? Ou seja, pensar a Amazônia e uma epistemologia é não deixar, esse etnoconhecimento desaparecer. Ok? É fundamental para a escola. Então, se você vai à mata, quer perguntar, você quer derrubar a machado de pedra ou a motosserra? Então, esses conceitos da melhor madeira, que foi muito explorado, comportamentos animais, eles não podem deixar de ser trabalhado na escola. Então, esse diálogo entre as novas figurações, a incorporação de mais energia, fragiliza, vamos dizer, o etnoconhecimento. E muito. Quando você está ralando mandioca aqui, ó, e o vizinho está lá do outro lado, já ligando o motor para ralar, olha, maridão aqui, ó, o vizinho já comprou o dele lá, vamos comprar o nosso, né? Então, esses elementos são importantes de ser trabalhado dentro de uma epistemologia que existe, só está sendo fragilizado por incorporação incisiva de um conhecimento que é passado sentado. Enfim, meus agradecimentos, professora Heloísa. Esse é o retrato da exploração da Amazônia, que é base do etnoconhecimento. Muito obrigada. Então, é uma mesa qualificada. A professora Valéria foi das primeiras pioneira em teses e dissertações com relação às populações do Rio Negro. A professora Jonice, que falou do seu histórico, e o professor Glaucio, que trouxe aí slides, né, super importantes, né, para a academia, desde do Gaspar de Carvajal, né? Então, Glaucio, eu imagino que o 7º EPAC não errou, né, na formação desse painel, como também todos que irão participar. Nosso muito obrigada. Depois eu quero conversar com você, ouviu, Glaucio? Porque eu, menininha ainda, nos seringais, né, era muito comum a gente ter essa defumação de peixes, peixes em conserva, né, passava o verão todo preparando os alimentos para o inverno. Isso era uma coisa muito comum. Isso foi se perdendo, né, até se pôr os espaços dos seringais como comedores de sardinha, de conserva, entendeu? É verdade. E desqualifica, né? Vem esses materiais e desqualifica toda essa população que tinha uma alimentação saudável e própria. Gente, muito obrigada. Tá?